O que tem acontecido hoje nas redes sociais e na internet de forma geral é que se banalizou demais essa questão de energia masculina e energia feminina. Sim. Como você tem pessoas que estão buscando regras para tudo, regras para viver em todos os aspectos, elas precisam se colocar numa espécie de molde. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Por exemplo, o cara, ele começa a falar, ai meu Deus do céu, eu vou entrar no polo feminino. A mulher começa a ficar com medo, eu vou entrar no polo masculino como se fosse um interruptor que apertasse. E não é assim que funciona. Primeiro que essa questão de... Isso daí remete ao yin e yang, que vem lá do taoísmo e tudo, né? Então, você tem aquela imagem que parecem dois peixes, assim, um preto, um branco, e dentro do preto existe um ponto branco e vice-versa. Então, aquele seria a teoria da dualidade. O que é a teoria da dualidade, né? A dualidade é aquilo que, de certa forma, rege a natureza. Então, você tem forças antagônicas. Você tem o Sol, a Lua, o Sol como representante de força e de jogar luz, que faria uma referência ao que é masculino, e a Lua, um elemento de mais mistério, né? Que seria ali do universo feminino. Você tem o dia e a noite, você tem o claro e escuro, você tem o positivo e o negativo, e você tem o macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino. Então essa seria assim, é uma questão simbólica. Certo. Tão somente simbólica, né? Mas que de certa forma reside para o pessoal, os junguianos, tudo no nosso inconsciente coletivo. O grande pai, a grande mãe. O que acontece é que o que se espera de um homem, ou o que se espera de uma mulher, quando o homem sai tendo características que o senso comum e a cultura diz, olha, isso é mais típico na mulher, o pessoal vai dizer, tá vendo? Esse cara tá no polo feminino. Mas o que acontece é que muitas vezes não é somente uma questão de, abre aspas, energia, né? É uma questão de traços de personalidade também. Aí é que tá. Por exemplo, você tem um cara que ele tem um traço de personalidade que ele é muito empático, que ele é muito agradável, por exemplo. Naturalmente as pessoas falam, nossa, mas ele é tão educado, né? Se o cara tiver muita compaixão no traço de personalidade dele também. Aí começa a vir muita coisa. Se ele tem, por exemplo, dificuldade de dizer não, dificuldade de se posicionar, se ele tem uma necessidade imensa de agradar todo mundo, a percepção que as pessoas têm dele é, olha, ele não é alfa, sei lá. Ele não é muito viril, ele não é tão másculo. Isso diz respeito, cara, até a características físicas, né? Um homem que ele tem, vamos supor, voz mais grossa, ele é mais alto, ele é mais forte, ele possui traços mais quadrados, remetem a um homem que tem altas doses de testosterona. Sim. E por isso testosterona é masculino. Contudo, eu, enquanto homem, tenho bastante testosterona, mas eu tenho também um pouco de estrogênio, que é o hormônio feminino. Se você fizer um exame de sangue, vai ver. E aí é que tá. Isso, simbolicamente, a gente pode fazer uma comparação com a fisiologia. Por exemplo, se eu tenho muita testosterona, eu não posso dispensar o meu estrogênio, porque senão você tem um monte de efeito colateral. É exatamente o yin dentro do yang. É a representação orgânica. Tem que ter esse equilíbrio. Se eu zero totalmente o meu estrogênio, eu vou ter um monte de efeito colateral. Se o meu estrogênio sobe demais, eu vou sofrer muitos efeitos colaterais. Eu vou ficando mais no humor, mais chorão, eu vou ficando mais triste, eu vou ficando mais parado, como um cara que tá com estrogênio muito alto, por exemplo. Tanto, homem que vai fazer reposição de testosterona, muitas vezes ele apresenta isso no comportamento dele. Então é uma questão... É curioso, porque embora não exista a questão da energia do ponto de vista científico, se a gente fizer arriscar uma analogia com a nossa fisiologia hormonal, você vai ver que o homem ele tem um pouco do feminino nele e a mulher também tem um pouco de testosterona. E sem esse pouco de testosterona, ela também vai sofrer efeitos colaterais. Agora, o ideal, assim, sem querer, obviamente, cagar regra, nem nada disso de como deve ser, eu acredito que um cara que está que o pessoal fala masculino saudável, é um cara que está com a testosterona num nível alto, ou seja, ele tem traços de característica que apontam decisão, liderança, firmeza, posicionamento, assertividade, não é? Coragem, transmite segurança, ele é seguro com ele mesmo, confiança, que são traços que o senso comum diz, olha, esses são traços típicos de homens. Contudo, ele não pode ficar nesse extremo. Porque aqui entra o generoso. Porque quando eu acesso o meu estrogênio psíquico, várias aspas aqui, eu posso, por exemplo, ouvir de forma empática a minha esposa quando ela está com um problema, ao invés de não suportar aquilo. Eu posso, por exemplo, passar pelo porteiro ali e trocar uma ideia. Como está o seu dia, cara? Tá tudo bem com você? Ou seja, eu me abro empaticamente para as pessoas. Eu olho, por exemplo, um animal na rua
que acabou de ser judiado e aquilo lá mexe comigo, eu quero acolher. Isso são traços que qualquer homem pode assumir, porque isso é humano, isso vai humanizando o homem. A questão é que quando esses traços eles tomam conta do camarada e ele fica apenas dócil, ele fica apenas sensível, sem aqueles outros elementos típicos que o senso comum diz que é masculino. E diante dos relacionamentos, para essas mulheres, elas passam a enxergar ele como muito mais um cara fofinho, muito mais um cara para ser meu amigo do que necessariamente um cara que gera tensão.